Olá, boa noite. Hoje é uma quarta-feira especial, é a Quarta do Poder. Esse programa é coordenado pelo Ministério da Mulher e o tema desse ano é o Santuário do Lar. Mas antes de estudarmos o assunto desta noite, iremos ouvir um louvor muito especial. Belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz. Sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Na chuva, na prazer, com amor no lar. Hoje não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Chegou o momento do nosso estudo dessa noite. Mas antes de estudarmos, gostaria de convidar você para um momento de oração. Feche seus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão bom e agradável podemos estar em Tua presença. Obrigado por esta oportunidade. E neste instante que vamos abrir a Tua palavra, Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreender o que o Senhor quer para nós e nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Sacerdote do lar é o tema que vamos estudar nessa noite. Se nós olharmos rapidamente ao nosso redor, o mundo em que nós vivemos, ele nos revela que o inimigo tem usado todos os artifícios para destruir as famílias. Porém, seus ataques não se limitam mais a vícios e maus hábitos que por séculos têm destruído famílias. Agora ele declara abertamente que a entidade sagrada família não tem valor algum. Então, para vermos isso mais profundo, convido você a abrir sua Bíblia. Gênesis 18, verso 19. Diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Nesse verso nós percebemos
que algo especial Deus tem para nos ensinar. Vamos começar analisando o matrimônio. O matrimônio ele é usado por Deus para representar a relação de Cristo com a igreja. Então, quando nós pensamos na relação de Cristo com a igreja, Cristo veio para salvar a igreja. Então, o marido deve ser o salvador da sua família. Só que muitos pais e esposos têm perdido isso de vista e não têm buscado as características de Cristo para cuidar do seu lar, da sua família. Quais características são essas? Cuidado, amor, confiança. Mas surge uma pergunta: como oferecer aquilo que não se tem? O sacerdote do lar não pode interceder por sua família sem antes se preparar para essa mediação. E nós vamos ver 3 aspectos especiais, e o primeiro dele é o sacerdote do lar. Nós vamos lá para o santuário do antigo Israel. O sacerdote, Arão, ele oferecia diariamente uma oferta por si e por todos os seus filhos. Ele era o representante do povo diante de Deus, ou seja, ele era o intercessor do povo. E ele precisava se certificar diariamente de que não havia nada que pudesse tornar ele e seus filhos inaceitáveis diante de Deus. Quando ele fazia isso, ele podia compreender 2 aspectos na sua vida. Primeiro, que ele era incapaz de salvar a si mesmo e que ele era incapaz de mudar por si mesmo. Depois ele aprendia uma outra lição especial, que ele precisava de Cristo e do Espírito Santo todos os dias da sua vida. O livro Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen White, na página 96, ela nos dá uma declaração especial. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. O pai, como sacerdote da casa, todos os dias deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. E ela complementa dizendo: em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. Uma outra citação, ela diz: quando um pai inicia seu dia buscando a Deus, ele está se preparando para cuidar da sua família. Após o seu encontro pessoal com Deus, ele estará mais sensível a entender as necessidades espirituais da sua esposa e de seus filhos. O seu coração estará mais próximo. Ele conseguirá manter um relacionamento mais íntimo com eles. Quando um pai inicia seu dia buscando a Deus, ele está se preparando para cuidar da sua família. Após esse encontro, ele poderá entender qual a forma de ajudar sua esposa e seus filhos. Ajudando assim, mais e mais vão mantendo um relacionamento que tende a crescer diariamente. Além de orar, o sacerdote do lar, ele deve instruir a sua família nos caminhos do Senhor. O texto que nós lemos na palavra do Senhor em Gênesis 18, 19, Deus escolheu Abraão, porque viu nele a disposição para ordenar seus filhos, a sua casa depois dele, para que eles guardem o caminho do Senhor e para que pratiquem a retidão e a justiça. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a sua influência na sua própria vida. Sua grande casa exigia mão firme e não seria suficiente nenhum método fraco e vacilante. Contudo, Abraão exercia sua autoridade com tal sabedoria e ternura que conquistava os corações. Hoje, Deus, ele deseja levantar um Abraão em cada lar. Para muitos poderá ser um desafio, até mesmo sacrifício, preparar, liderar os cultos familiares, buscar seus filhos para participar desses momentos tão importantes do dia em seu lar, interceder pelo perdão de seus pecados. Porém, o esposo e pai
deve interessar-se de tal maneira pela espiritualidade dos seus filhos que isso exija uma atenção especial. Os pais precisam se certificar de que são a maior influência na vida dos seus filhos. Desde quando? Desde bem pequenos. Todavia, precisam entender que essa influência não é algo que se consegue forçando, obrigando-os a ficarem do seu lado. É algo que precisa ser conquistado. E novamente a autora Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 100, ela diz que os pais dediquem as primeiras horas da noite à sua família. Deixem eles o cuidado e a perplexidade com os labores do dia. Sejam as noites passadas na maior felicidade possível. Seja um lar, um lugar em que exista alegria, cortesia e o amor. Isso se tornará atrativo às crianças. Segundo aspecto, depois do sacerdote do lar, é o legislador da família. Sabe, assim como Deus expressa seu caráter em sua lei, em sua palavra, o pai no lar deve expressar os princípios da lei de Deus nas suas atitudes. Seus filhos olharão para ele como exemplo. Sua esposa buscará nele força para permanecer firme nos caminhos do Senhor. O pai, ele representa o legislador divino em sua família. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios. Princípios esses que os capacitarão a formar um caráter puro e virtuoso. Sabe por quê? Porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que fará os seus filhos render obediência, não somente a eles, pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. Muitos pais hoje em dia não entendem a importância de sua influência e vivem distante das suas famílias e alheios às necessidades espirituais da mesma. Quando os pais deixam de ser uma influência espiritual, eles perdem não apenas a autoridade espiritual, mas a autoridade em todas as áreas da vida familiar. Eles precisam ter em mente que sua influência sobre os filhos será sentida nas gerações futuras, assim como nós vemos nas gerações das famílias bíblicas. Ele precisa entender que a diligência de um pai em servir a Deus produzirá filhos fiéis e, consequentemente, gerações cada vez mais fortes espiritualmente. Mas, por outro lado, a negligência de um pai irá acarretar consequências negativas para os seus filhos, netos e todas as gerações. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 701, a mesma autora ela diz o seguinte: todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar do Senhor o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos momentos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, precisa confessar a Deus os pecados cometidos por ele e pelos seus filhos. E durante o dia, analisar zelosamente que ele, como um pai presente, quando ele não está, a mãe ocupa o seu lugar, resultará em bênçãos para toda a família. Terceiro aspecto, provedor. Como parte de suas responsabilidades, o pai também é provedor do alimento físico para a sua família. Mas ele não é o provedor por seus próprios méritos. Ele depende de Deus para prover o sustento. Assim como o povo de Israel esperava que Deus enviasse o maná todos os dias para o seu sustento. Muitas vezes, ou em maioria das vezes,
Os pais podem se preocupar apenas com a provisão do alimento físico, no desejo de prover o melhor, e não tem nada de ruim nisso, mas pode se acabar distanciando da família e deixar de desempenhar sua função de legislador e de sacerdote. A provisão do sustento da família só será realizada de forma equilibrada quando o pai não negligenciar suas outras funções e entender que Deus é quem dá o sustento, assim como acontecia com o povo de Israel. Conselho sobre educação, Ellen White diz: avançai com fé humilde e o Senhor será convosco. Velai em oração. Essa é a ciência de vosso labor. O poder é de Deus. Trabalhai sentindo vossa dependência dele, lembrando-vos de que sois co-obreiros. Deus é o nosso ajudador. Vossa força vem dele. Ele será a vossa sabedoria, a vossa justiça, a vossa santificação, a vossa redenção. Tomai o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade, e ele será vosso conforto e vosso descanso. Quão grande obra foi confiada aos pais. Eles devem trabalhar tendo em vista a colheita futura. E em muitas situações poderão sentir desânimo e até mesmo derramar lágrimas, pois pode ser que nem tudo ocorra como deseja. E geralmente não ocorre. Mas é nesses momentos que a oração é valiosa. Resultados tardios ou demora em serem atendidos, os nossos desejos, os nossos pedidos, nós não devemos desanimar. Nós não devemos deixar que esses resultados que parecem estar demorando nos impedir de semear. Uma última citação dessa noite vem do Lar Adventista. E ela diz claramente: devem os pais semear junto a todas as águas, utilizando cada oportunidade para melhorarem a si mesmo, para poder beneficiar os seus filhos e a sua família. A semente assim semeada, ela não será vã. Na ocasião da colheita, muitos pais fiéis voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus nos ajude a ser pais que tenham oração diária. Que Deus nos ajude a sermos pais que apresentem ao Senhor nossa família pela manhã e pela tarde, tendo a certeza que Ele atenderá e suprirá tudo o que nós necessitamos. Por isso eu te convido a novamente elevarmos ao Senhor uma oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem concedido a nós e nossas famílias. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque temos a certeza do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco neste dia. Te louvamos, te bendizemos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus provedor, um Deus salvador, um Deus redentor. Obrigado porque nos concedeste a oportunidade de viver em família. Mas sabemos, Senhor, que temos falhado em alguns aspectos, mas temos a certeza que o Teu amor, a Tua paciência, a Tua benignidade, ela nos acompanha. E as nossas orações chegarão até o Teu trono, e nossos corações serão modificados para que verdadeiramente possamos conduzir nossas famílias nos caminhos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, ajude-nos para que possamos ter sabedoria dos altos céus para conduzir nossas famílias ao céu. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Encerramos agora a nossa Quarta do Poder de hoje. Mas não se esqueça que toda a última quarta do mês você tem um encontro marcado conosco. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite.